Queridos irmãos, queridas irmãs, algumas pessoas nos pediram para fazermos uma resposta a um pronunciamento do padre Paulo Ricardo a respeito da situação atual da Igreja. De fato, nesta homilia, este padre, que é muito conhecido no Brasil, ele diz que os sedevacantistas estão fora da Igreja. E ele argumenta, de diversas maneiras, para convencer as pessoas de permanecerem em comunhão com Francisco, mesmo que Francisco seja herético ou mesmo que ele esteja trabalhando para destruir o catolicismo. Então hoje nós queremos abordar esse tema, que eu considero muito importante, e com toda a consideração e respeito para com o padre Paulo Ricardo, nós vamos aqui mostrar que os seus argumentos são falsos e que ele está ensinando para as pessoas algumas coisas que são contrárias à doutrina da Igreja Católica. Então, nesta homilia, o padre Paulo Ricardo fala sobre a importância de nós estarmos unidos ao sucessor de São Pedro e termos a nossa profissão de fé católica em união com o Papa. Então, quanto a isso, nós estamos perfeitamente de acordo e nós também concordamos que não faz sentido o raciocínio protestante de que a Igreja Católica é simplesmente uma instituição virtual ou uma entidade espiritual que não tem uma presença, uma representação, um endereço na Terra onde nós podemos localizar os dirigentes, os governantes, através dos papas, dos bispos e dessas autoridades que estão a serviço de Deus e do Evangelho. Então, nós devemos concordar plenamente que a Igreja Católica é fundada por Cristo e ela deve permanecer até o fim do mundo, tendo uma hierarquia e tendo também sucessores de São Pedro no governo supremo da Igreja, para que a Igreja seja uma expressão não só de sacramentos ou também de doutrina, mas também de governo. Então, para isso é que Deus instituiu o papado. Entretanto, este padre continua argumentando que Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, foi transfigurado na cruz. E neste momento os apóstolos tiveram medo e se dispersaram. Então ele diz que a alma de Cristo, que sempre esteve unida ao Pai, ela permanece, mas o seu corpo humano, que também permaneceu unido à divindade, morreu. Então, nesse argumento, o padre Paulo Ricardo quer levar as pessoas a entenderem que nós devemos estar unidos à Igreja da mesma forma como nós deveríamos também estar unidos naquele momento da morte de Cristo ao seu corpo, apesar daquele corpo estar morto. Então parece uma figura até bastante espiritual, mas que não se aplica nessa comparação. E não se aplica por quê? Porque a Igreja, ela é um corpo místico e não um corpo físico. Quando nós falamos de um corpo físico, como é o caso daquele corpo que Cristo assumiu na sua humanidade, esse corpo pode morrer, porque ele está sujeito à morte na medida em que Deus permite que esse corpo seja solidário ao pecado e, com isso, experimente a morte. Então, quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ele deixou de ter aquela vida humana no seu corpo na medida em que ele estava ali vivendo na humanidade. Mas a Igreja, como um corpo místico, ela não morre.
Então, com isso, nós devemos entender que nunca vai existir um momento onde nós vamos aderir a uma igreja católica morta e vamos confessar a fé mesmo que a igreja esteja morta. Porque é uma heresia afirmar que a igreja pode morrer. Porque isso faz parte do dogma da indefectibilidade da igreja. Essa indefectibilidade significa que a igreja ela nunca vai deixar de existir, nunca vai morrer, e ela permanece até o fim do mundo. Então, nesse sentido, a aplicação e a comparação que o padre Paulo Ricardo fez não se aplica, porque ele está querendo dizer que a morte de Cristo foi causada pelos golpes que ele sofreu dos inimigos e que a igreja, sendo atacada pelos inimigos, também poderia morrer. Ou, de uma outra maneira, ele também diz assim, que o Papa, ensinando erros, manifestaria uma igreja morta. Então, aquela igreja morta estaria representada por um Papa que ensina erros. Mas que, mesmo assim, nós devemos continuar com aquela igreja morta como Maria ou o apóstolo São João continuaram junto do corpo de Cristo morto. Isso é completamente absurdo. Porque, como nós acabamos de explicar, a igreja é um corpo místico e nunca pode se separar o corpo da alma. Ou seja, esse corpo eclesial da alma dela, da igreja, que é o Espírito Santo. E o que significa dizer que a Igreja Católica é indefectível e que ela não morre jamais? Significa dizer que ela é um resultado da ressurreição e da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, e que, portanto, a Igreja conserva a sua vida na medida em que ela conserva a sua união com Deus. E ela só conserva a sua união com Deus na medida em que ela adere totalmente à fé que foi transmitida por Cristo e pelos apóstolos, e que, aderindo a essa fé e ensinando sempre a verdade, ela manifesta a sua união com o verdadeiro Deus. Então, com esses argumentos, nós estamos provando que o padre Paulo Ricardo está errando na sua eclesiologia e ele está se aproximando dos protestantes para dizer que a igreja não é divina. Quando, na verdade, a igreja fundada por Cristo, a única igreja católica, é divina, indefectível e nunca pode ensinar o erro. E quando nós dizemos que a igreja nunca pode ensinar o erro, nós podemos entender com isso, segundo ensina o Concílio do Vaticano I, que tudo aquilo que a igreja ensina é a verdade, revelada por Deus. Quando que a igreja ensina? Quando ela é ensinada por um papa ou por um bispo em união com o papa. Então, o papa com os bispos formam a igreja docente. A igreja docente é a igreja que ensina. A igreja, portanto, ensina sempre a verdade. E ela ensina a verdade por quem? Pelo magistério. O magistério é quem? É o papa sozinho, ou os bispos em sintonia com ele, ou todos os bispos junto com o papa. Então, isso é o magistério da igreja. E esse magistério da igreja nunca pode errar. Isso é um princípio. Por quê? Porque se nós dizemos que o magistério da igreja pode ensinar o erro em matéria de fé e em matéria de moral, então nós estamos dizendo que a igreja não é infalível. E se a igreja não é infalível, ela não é divina. Então, com isso, todos nós estaríamos na mesma situação dos protestantes, ou seja, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua igreja, e nós não podemos confiar 100% na igreja nem no magistério. Por quê? Porque pode ser que a igreja esteja errando. Então, da mesma forma que nós podemos admitir que Francisco seja um verdadeiro Papa e que ensine os erros, nós também podemos admitir que São Pio X também ensinou erros. Ou que Leão XIII, ou que o Papa Inocêncio III, e assim por diante,
ensinaram coisas boas, mas também ensinaram coisas falsas. Com isso, nós deixamos de crer na Igreja Católica como nós professamos no credo. Porque no credo nós dizemos, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Essa Igreja una, santa, católica e apostólica é uma igreja que nunca pode errar. E é por isso que eu digo que eu creio. Porque se ela fosse somente uma entidade ou somente uma instituição terrena e pudesse errar, então ela não seria um artigo de fé. Eu não poderia dizer eu creio na igreja. Eu deveria dizer simplesmente eu creio em Jesus Cristo. É por isso que os protestantes se afastam do catolicismo. Por quê? Porque eles dizem eu creio em Jesus Cristo, mas não creio na igreja. Isso é a mesma coisa que o padre Paulo Ricardo está ensinando. Então, apesar dele ter muitos ensinamentos bons que levam as pessoas a deixarem o protestantismo, ele também está ensinando coisas falsas que fazem as pessoas aderirem a uma forma de protestantismo. Porque o protestantismo não é simplesmente estar contra o Papa ou detestar as imagens ou não celebrar a missa. Não. Pode existir um protestantismo que aceita o Papa, que aceita as imagens e que aceita a missa, mas que não aceita tudo aquilo que a igreja ensina. Justamente porque não crê que a igreja ensina sempre a verdade. Então é o caso, por exemplo, do anglicanismo, que tem imagens, que tem missa e que, de certa forma, tem uma certa comunhão com o Papa. Não, ele está lá em Roma, nós o respeitamos, mas nós não dizemos que ele está sempre certo. E esse tipo de religião parece com o catolicismo, mas é uma forma de protestantismo. E, da mesma maneira, a Igreja do Vaticano II parece com o catolicismo, mas é uma forma de protestantismo. Por quê? Porque é uma maneira de viver a religião com opiniões, com doutrinas que mudam, que evoluem, mas que não adere de todo o coração a tudo aquilo que a igreja sempre ensinou. Então, o padre Paulo Ricardo continua na sua argumentação dizendo que os católicos não têm medo de adorar o corpo morto de Jesus na cruz. Então quer dizer que com isso ele faz ali um chamado para que os fiéis hoje em dia que estão confusos tenham coragem de continuar na falsa igreja, mesmo perdidos, mesmo se sentindo como ovelhas sem pastor. E ele diz ainda que os apóstolos não tiveram essa coragem de adorar o corpo morto e desfigurado de Cristo na Sexta-feira Santa. Então quer dizer que nós, sede vacantistas, estaríamos também como os apóstolos, fugindo, ao invés de ir ali e falar, não, aqui está tudo perdido, está tudo errado, mas não tem problema. Nós continuamos adorando esse corpo morto e desfigurado. Não, isso é falso, até porque nós não adoramos o corpo eclesial. Nós pertencemos ao corpo eclesial. E nós adoramos o corpo de Cristo na medida em que nós vemos nele a divindade. Agora, na medida em que nós pertencemos ao corpo eclesial, nós temos obrigação de permanecer no corpo eclesial, não de adorar, mas de permanecer para identificar onde está a verdade. Porque onde está a verdade, aí está Cristo. E quem adora Cristo tem que adorá-lo em espírito e em verdade. Você não pode adorar Cristo em espírito e, ao mesmo tempo, em heresia. Tem que adorar Cristo em espírito e em verdade. Então, antes de saber onde está o corpo, onde eu devo adorar, não, primeiro encontre a verdade. Encontrando a verdade, você encontra o endereço da igreja. Encontrando o endereço da igreja, você adora Cristo e você permanece no corpo eclesial. É com essa fórmula que a gente consegue chegar em Deus. E não com uma fórmula invertida. Como se primeiro fosse necessário encontrar um corpo morto
encontrou um corpo morto, adora esse corpo morto e diz que esse corpo morto é a igreja, sendo que a gente nem sequer deveria pensar em adorar a igreja, mas adorar somente a Deus. Então você percebe que é perigoso você fazer uma comparação que extrapole aquilo que normalmente a igreja ensina para mudar a ordem dos fatores, pensando que não vai alterar o produto, mas altera. Então, essa lógica está completamente errada. Entretanto, dizer que a humilhação de Cristo na cruz e o seu despojamento corresponde à humilhação da igreja nesses últimos tempos e o seu despojamento, de tal maneira que a igreja é reduzida a um punhado de pessoas que mantêm a fé, como de fato no dia que Jesus morreu, a igreja também estava ali reduzida a um punhado de pessoas que permaneceram fiéis até o fim, está perfeito. Nós podemos inclusive comparar a igreja de hoje com o próprio Cristo, que não só foi expulso do templo, mas foi expulso de Jerusalém e morreu fora da cidade como um excomungado. Então, aqueles católicos fiéis que mantêm a verdade, eles são expulsos de Jerusalém, ou seja, da sociedade, são considerados excomungados, cismáticos e são tratados como lixo, como Cristo também, que morreu fora da cidade. Olha, você não faz parte da nossa sociedade, você não faz parte da igreja, você está fora do templo e vai morrer para fora. Então é assim que eles nos tratam, por nós estarmos sendo fiéis àquilo que a igreja ensinou. Então, por isso que é muito importante a gente aprender essas coisas, e nós já fizemos muitas conferências para explicar sobre tudo isso. Eu, inclusive, convido as pessoas que estão escutando essa explicação de hoje a olhar para as outras conferências que nós fizemos com o mesmo tema, onde nós vamos desenvolver esse assunto com mais detalhes e com os argumentos do próprio magistério da igreja. Porque nós não podemos também ficar na opinião. Não, eu penso assim, eu faço uma pregação bonita, então você tem que me seguir. Não. Você segue aquilo que a igreja ensina. E nós ensinamos aquilo que a igreja sempre ensinou. Se a igreja sempre ensinou que o Papa é infalível, então eu permaneço com a Igreja Católica. Inclusive porque há muitos que confundem o dogma da infalibilidade e dizem que o Papa só é infalível quando ele faz um pronunciamento solene, como por exemplo na proclamação de um dogma. Isso é completamente falso, porque nós não estamos falando de um dogma de uma infalibilidade ocasional. Nós estamos falando de um dogma da infalibilidade. Ponto final. Infalibilidade quer dizer, o Papa é infalível. Ponto final. E o seu magistério não se diferencia num magistério solene. Ó, hoje eu vou falar a verdade, hoje é solene. Amanhã não. Amanhã eu vou falar uma coisa assim, eu não sei, né? Então, vou falando minha opinião, viu, gente? Ó, desculpa. Se eu errar, depois vocês me corrigem. Não é assim. Se ele fala como Papa, é porque ele sabe que aquilo é a verdade. E essa é a assistência divina que ele recebe como Papa. Porque senão, o Papa seria semelhante a todos os bispos e a todos os padres. Ou até pior. Porque tem muitos padres aí, como o padre Paulo Ricardo, que se consideram acima do Papa. Porque ele diz, ó, eu estou falando a verdade, mas o Francisco está falando o erro. Ele é o Papa, eu sou um padre. Mas eu sou mais capaz de te ensinar a verdade do que o Francisco, que é colocado como sucessor de Pedro. Percebe a contradição? Então, por isso que a gente tem esses livrinhos, como, por exemplo, esse que nós fizemos imprimir e traduzir também, que se chama O Papa Infalível, que é justamente a explicação de um padre profundamente unido ao papado e que recebeu muitos elogios do Papa Pio IX, que se trata de Monsenhor de Ségur. E Monsenhor de Ségur, escrevendo a respeito do dogma da infalibilidade para explicar isso, ele vai dizer
que é simples entender que o Papa seja infalível quando nos fala como chefe da igreja. Então veja como a frase é bonita. É simples você entender que o Papa seja infalível quando ele está falando como chefe da igreja. Então, se ele falar assim numa mesa, alguma coisa assim, conversando com alguma pessoa, nós não estamos escutando aquilo como uma palavra infalível. Agora, se ele diz, olha, vou fazer uma homilia, vou fazer um discurso, uma locução, dá licença, eu sou o Papa, eu sou o chefe da igreja e eu estou aqui ensinando. Então, é lógico que ele tem que ser infalível. Por quê? Porque se Deus deu um carisma para o sucessor de Pedro, para ensinar sempre a verdade, foi justamente para que a igreja tivesse condição de ter uma referência. Olha, a verdade está ali. Então quer dizer que a infalibilidade do Papa não é somente para ensinar a verdade, mas é também para se calar quando você não tem certeza. Então quer dizer que teve papas, inclusive, que nunca falaram nada. Nunca deram nenhum pronunciamento. Falaram assim, não, eu simplesmente vou governar aqui em Roma, vou fazer as coisas que eu preciso, vou organizar as coisas, vou nomear os bispos, mas você não encontra nenhuma encíclica, nem um pronunciamento, nem um dogma, nada que esse Papa fez. Por quê? Ele foi infalível na medida em que se calou. Falou assim, ó, não mudo nada, não digo nada e tudo que está definido permanece. Então quer dizer que é bonito aqui a gente perceber que a infalibilidade do Papa é no sentido não só de ensinar, de proclamar um dogma, de fazer um magistério solene, mas também de fazer um magistério cotidiano e simplesmente explicar as coisas que sempre foram explicadas, ou até mesmo de nem sequer falar nada e manter o que a igreja sempre fez. Então essa infalibilidade é essa capacidade, essa luz que o sucessor de Pedro tem para manter a doutrina católica. E só avançar no conhecimento na medida em que a igreja tem uma certeza e que ele, diante de Deus, tem uma certeza de que aquilo é uma doutrina revelada por Deus. Do contrário, ele não diz nada. Então, nesse sentido, é que nós deveríamos procurar ensinar às pessoas o que realmente significa a infalibilidade do Papa, conforme Cristo disse a São Pedro. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E isso faz com que Pedro possa confirmar os seus irmãos. Então isso é uma coisa que só o Papa tem. Então, por isso que é importante nós valorizarmos um Papa válido. E ao mesmo tempo é importante nós denunciarmos um Papa inválido. Por quê? Porque um Papa inválido não é alguma coisa que nós vamos julgar. Não é alguém que a gente está vendo ali, olha, ele é um Papa, mas como ele disse heresias, então nós temos que depô-lo. Não, não é assim. Se você parte de um princípio que ele foi eleito e que ele é um verdadeiro Papa, então ninguém julga. Mas nós estamos partindo de um outro princípio. Nós estamos partindo do princípio de que é possível uma eleição fraudulenta e é possível alguém entrar ali no lugar que pertenceria a um Papa como um impostor. Então, se eu parto do princípio que é possível que aconteça tal impostura, então eu vou analisar o que ele diz e, percebendo que ele está fazendo uma coisa que é contrária ao catolicismo e que está pregando coisas que os outros papas proibiram de pregar, então é um sinal de que ele nunca foi papa. E não de que ele é um papa que caiu em heresia e que alguém vai julgar no futuro. Então você percebe que é ali que está o ponto fundamental da questão. E é isso que diferencia os católicos verdadeiros desses protestantes galicanos, como é o caso do padre Paulo Ricardo. Por quê? Porque para eles é possível um papa herético, enquanto que para um católico verdadeiro, devidamente instruído na doutrina do Concílio Vaticano I, não é possível que um papa ensine os erros que Francisco está ensinando, ou que Bento XVI ensinou, ou que João Paulo II ensinou, ou que Paulo VI ensinou, ou também que João XXIII ensinou. Então quer dizer que eles formam um grupo que está a serviço de uma outra igreja e que ensina uma doutrina diferente do catolicismo.
Mas isso não significa que necessariamente eles sejam maus, isso não significa que necessariamente eles estão condenados. Não, eles podem ser bons, podem ter se convertido, podem ter tido um julgamento diante de Deus. Isso a gente não vai entrar nesse mérito, porque nós não estamos aqui para falar mal dessas pessoas. Porque há muitas pessoas que são boas, que são gentis, que são bem intencionadas, mas que não são católicas. E essas pessoas podem até se salvar, mas elas não podem ser papas. Aí que está a diferença. Um papa tem que ser necessariamente católico. Agora, se ele se salvou ou não, é outra coisa. Inclusive pode existir um papa que não se salve, mas que era católico e que foi um verdadeiro papa. Então quer dizer que não é uma questão de julgamento subjetivo, mas é uma questão de manter a validade desse dom do papado que foi dado por Cristo para governar a igreja através da infalibilidade na fé e no ensino da moral. Mas o padre Paulo Ricardo argumenta que a unidade visível da igreja vem através dos mesmos sacramentos. Ele diz, inclusive, que a missa nova e a missa tridentina têm a mesma validade, e a fé pode ser professada com maior ou menor clareza, e os sacramentos podem ser celebrados com maior ou menor esplendor. Quer dizer que, segundo ele, a missa nova é simplesmente uma missa menos solene, ou que não tem tanta clareza na expressão ou nas rubricas para mostrar ali o que é a fé católica sobre a missa. Então isso também é falso, como nós já explicamos várias vezes, na medida em que a missa nova, ela contém elementos da doutrina protestante sobre a missa. Então quer dizer que ela tem uma influência do protestantismo, foi feita por protestantes que trabalharam ali, a pedido de Paulo VI, para compor uma missa ecumênica que agradasse os protestantes. E de fato, esses luteranos e anglicanos que trabalharam para a confecção da missa nova, eles estão totalmente de acordo que essas orações eucarísticas que foram elaboradas a partir de 1969 são condizentes com a doutrina protestante sobre a celebração eucarística. Então não é, de forma alguma, a mesma fé e o mesmo sacramento que a Igreja Católica mandou celebrar. Se fosse assim, o Papa São Pio V não teria tido cuidado de ordenar que nunca mais se mudasse o rito do ordinário da missa, na medida em que ele estava consciente que havia um forte processo de infiltração na igreja para que eles chegassem um dia a esse intento de mudar os sacramentos que foram estabelecidos desde o tempo dos apóstolos. Então ele diz ainda que o governo visível da igreja pode ter um santo papa ou um grande pecador. Então ele diz, existem papas que foram pecadores como Alexandre VI. Isso daqui já começa a argumentação protestante. Então quer dizer que sempre, em toda a época da história, houve pessoas que difamaram os papas. Sejam eles gnósticos, sejam eles cátaros, sejam eles discípulos de Wycliffe, sejam eles discípulos de Lutero, sempre o argumento principal que eles usaram para atacar a Igreja Católica foi difamar os papas. E mesmo que tenha havido algum papa pecador, não sei, e jamais eu diria se soubesse, porque isso não tem a ver com a nossa vida. Nós não temos nada a ver com o pecado dele. Nós temos que apoiá-lo, amá-lo e rezar por ele. Se o Papa é pecador, é Deus que vai julgá-lo. Agora, Alexandre VI foi pecador? Não, mentira. Ele foi um excelente Papa e disso nós temos provas históricas. Depois ele diz que João XII era um jovem desvairado que fazia banquetes no Palácio de Latrão e que um dia estava bêbado e ordenou homens, mulheres e cavalos. Então isso é impressionante. Como que ele, se dizendo católico, pode acreditar nessas mentiras protestantes? Uma coisa absurda. Isso nunca aconteceu e eu desafio
não só esse padre, mas qualquer pessoa que quiser discutir e debater conosco, de apresentar as provas históricas dessas coisas loucas que eles estão dizendo ali. Então quer dizer que fica bem claro nessas difamações desse padre que ele está totalmente revestido da heresia galicana. Porque a heresia galicana trabalha sempre na intenção de difamar os santos padres sucessores de São Pedro, que foram legítimos governantes da igreja e chefes da igreja católica. Então ele diz assim, olha, que o sedevacantismo é falta de fé. Quer dizer que por ver o defeito num papa, eles dizem que não é papa. Assim como os apóstolos viram o corpo desfigurado de Cristo na cruz e duvidaram. Não pode ser, não é Cristo. Então aqui faltou para ele o entendimento eclesial. Porque, como Monsenhor de Seguro explica muito bem nesse livrinho, ninguém diz que o Papa é impecável. Nós dizemos que o Papa é infalível. Então quer dizer que se ele peca ou se ele tem virtude, isso aí é ele com Deus. Nós, ao dizermos que o Papa é infalível, dizemos que o Papa tem uma graça, tem uma assistência divina para não errar quando ele ensina como chefe da igreja. Ponto final. O que ele ensina como chefe da igreja? A fé católica e a moral católica. Quando um Papa está falando da fé católica e da moral católica, ele sempre nos ensina a verdade. Ponto final. Se Francisco tivesse muitos defeitos, muitos erros, mas ensinasse sempre a verdade sobre a fé e a verdade sobre a moral, nós, carmelitas, seríamos os primeiros a estarmos a serviço dele e a fazermos tudo para que ele fosse preservado de todos os ataques. Porque nós estaríamos sempre unidos ao Papa. E essa é a nossa missão. Como religiosos e como também batizados, devemos estar sempre em união com o Papa. Agora, dizer que sedevacantismo é falta de fé está completamente contrário àquilo que a igreja ensina. Por quê? Porque se fosse assim, cada vez que morre um Papa, então todos perderam a fé, porque todos estão dizendo a sede está vacante. É um absurdo. Agora, se nós constatamos que a sede está vacante porque morreu um Papa, nós só vamos constatar que a sede está preenchida quando nós soubermos que um Papa foi eleito. Agora, se nós soubermos que um Papa foi eleito, mas depois tivermos notícia de que esse Papa não está ensinando o catolicismo, mas está estabelecendo na Terra uma nova religião, nós vamos dizer, infelizmente a sede continua vacante, porque esse homem foi eleito, mas não manifesta a fé católica, portanto, ele não é Papa, a igreja deve continuar trabalhando pela eleição de um verdadeiro Papa. É tão simples. Agora, nós podemos dizer que os sedevacantistas têm erros? Sim. Na medida em que a constatação de que a sede está vacante, de que Francisco não é Papa, não os torna imunes de outros erros. Então, entre os sedevacantistas de maneira geral, nós vemos aqueles que se dizem, de certa forma, sedevacantistas, mas que na verdade são sede-privacionistas, e que ensinam a heresia de Gerhard de Laurier. Então, esses que seguem essa tese estão no erro. Depois, há outros que se dizem sedevacantistas, mas que não querem de forma alguma trabalhar para a eleição de um verdadeiro Papa. Então, esses são cismáticos, podem não ter heresias, mas não aceitam a unidade da igreja através da eleição com o verdadeiro Papa, como a própria igreja ensina. Então estes, por serem cismáticos, não podem ser considerados católicos, no sentido completo do termo, apesar de identificarem que a sede está vacante. Agora, se nós, além de identificarmos que a sede de Pedro está vacante, nós nos dispomos a professar tudo aquilo que a igreja sempre ensinou, e nós mantemos a verdadeira fé católica, e nós trabalhamos para que um verdadeiro Papa seja eleito, então nós não podemos ser acusados nem de heréticos, nem de cismáticos. Por quê? Porque nós estamos em união com a igreja e com o papado. E, no entanto,
O padre Paulo Ricardo continua nessa homilia dizendo que a igreja já esteve desfigurada antes e já foi flagelada. Não é a primeira vez. Houve a perseguição dos romanos, houve heresias, houve maus eclesiásticos, houve revoluções. Quer dizer que a igreja já esteve desfigurada tantas vezes na história. Então aqui também ele manifesta uma falta de formação da eclesiologia. O que é a eclesiologia? É essa doutrina que ensina em que consiste a igreja. Então, a igreja nunca é desfigurada. A igreja é sempre bela, sem mancha e sem ruga. Por quê? Porque ela é santa. Então, quando nós dizemos, eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica, nós temos que saber o que significam essas 4 marcas. E quem diz que a igreja é desfigurada, essa pessoa não entende o que significa dizer que a igreja é santa. Quando nós dizemos que a igreja é santa, nós dizemos que ela, mesmo que seja formada por pecadores, ela é sempre santa na medida em que ela nos comunica sempre a doutrina santa e ela nos comunica sempre os sacramentos santos que vêm de Deus. Isso significa dizer a igreja é santa. E quem diz a igreja é santa e pecadora também está proclamando uma heresia, porque a igreja nunca é desfigurada nem pecadora. E quem prega heresias está fora da igreja. Quem ensina o erro se afasta da igreja. E quem persegue a igreja pensa que está desfigurando a igreja, mas está tornando-a ainda mais bela e perfeita. Porque a igreja não sofre nenhum prejuízo, nem com as heresias, nem com as perseguições, nem com as revoluções e nem com aquilo que os inimigos fazem para destruí-la. Por quê? Porque tudo isso pode provar a igreja, pode purificar a igreja, mas jamais desfigurá-la ou torná-la indigna de Deus. Ao contrário, a igreja sempre permanece pura, sem mancha e sem ruga, como está bem descrito na carta de São Paulo aos Efésios. Então o que acontece? O que acontece é simplesmente um eclipse, como diz a mensagem de Nossa Senhora em La Salette. O eclipse significa que a igreja perdeu a sua apresentação visível e todos os prédios, toda a estrutura, tudo aquilo que a igreja construiu no decorrer dos séculos foi apropriado por uma entidade que não é católica. Então, como essa entidade que não é católica, que é essa nova igreja do Vaticano II, se apossou de tudo aquilo que a igreja possuía, então nós temos a impressão de que a igreja desapareceu. Ou nós temos a impressão de que a igreja se alterou, agora ela ficou desfigurada, agora ela ficou um pouco herética. Mas não. A igreja permanece sempre santa, una, católica e apostólica. Mas a entidade herética que se apossou dos prédios da igreja está ali se apresentando como católica e dando a impressão para as pessoas de que a igreja católica agora é herética, ou não é mais una, ou não tem mais a mesma doutrina, ou não segue mais o ensinamento dos apóstolos. Então veja que o padre Paulo Ricardo diz ainda que Deus não pediria que nós pertencêssemos à sua igreja visível se ela não pudesse ser encontrada em algum lugar. Então essa frase é verdadeira. Agora não significa que esse lugar tem que ser em qualquer esquina. É isso que as pessoas não raciocinam. Hoje a igreja se encontra em poucos lugares. Assim como na época dos apóstolos também, a igreja se encontrava em poucos lugares. E nem por isso nós dizíamos, mas então não pode ser a igreja católica, a igreja católica tem que estar em cada canto do mundo. Não, ela deveria estar, mas como ela foi expulsa, agora ela está em poucos lugares. Onde está a igreja católica hoje? Qual que é o endereço da igreja católica hoje? Naqueles padres, naqueles bispos que guardam a fé católica. E em torno deles, e do ensinamento deles, e dos sacramentos deles, permanece a igreja. E é com eles que nós temos que fazer um verdadeiro Papa para que ele faça de novo
a referência do endereço e dessa comunhão da Igreja Católica de todos os tempos. Então ele diz: como vou crer na encarnação de Cristo se não vejo a Igreja? Tem que ter endereço. Endereço público na celebração dos sacramentos e uma hierarquia visível no governo da Igreja. Então, isso é verdade. Mas essa hierarquia não pode ser uma hierarquia que está diferente ou que prega uma coisa diferente daquela hierarquia de todos os tempos, desde os apóstolos até Pio XII. Porque senão nós acreditaríamos numa igreja mutável. E nós não acreditamos numa igreja mutável. Nós acreditamos numa igreja que tem a sua doutrina imutável e que simplesmente se desenvolve, como nosso Senhor explicou na parábola do grão de mostarda. Quer dizer que ela desenvolve-se e depois ela se torna uma grande árvore onde os passarinhos vêm habitar. Mas ele continua. Os eclesiais podem despertar antipatia, podem cometer erros e serem pecadores, mas devemos obedecer em tudo à Santa Igreja. Então, essa frase também está perfeita. Mas desde que seja a verdadeira igreja. Então imaginemos, por exemplo, que uma criança tem uma mãe. E essa criança conhece a sua mãe e obedece a sua mãe. Mas um dia vem uma outra mulher que se parece muito com a sua mãe. E essa criança então começa a obedecer e começa a chamar de mãe. Mas depois ela percebe que essa mulher não é a sua mãe. Ela começa a lhe espancar, começa a lhe falar coisas que a sua mãe nunca disse, começa a lhe pedir coisas estranhas que a sua mãe nunca pediu. Então essa criança faz o seu discernimento e olha para ela e diz: você não é minha mãe. E se você não é minha mãe, você sai daqui e eu não te obedeço. Percebe? É o discernimento. Até uma criança consegue fazer isso. Agora, o padre Paulo Ricardo vai chegar para essa criança e vai dizer: você tem que em tudo obedecer a sua mãe. Tá bem, padre? Eu quero obedecer minha mãe, mas essa não é a minha mãe. Eu conheço a minha mãe. Não é porque você tá olhando, tá achando que ela parece, que ela tem que ser minha mãe. Mas é uma coisa tão evidente. Ele diz ali, ó: obedeça ao Papa, se ele não estiver em contradição com o preceito divino. Então, quer dizer, essa frase do padre Paulo Ricardo mostra que ele aderiu ao protestantismo. Por quê? Porque isso não existe no catolicismo. Nunca você vai ver algum santo, Santo Afonso, São Roberto Bellarmino, algum doutor da igreja dizer: olha, gente, obedeça ao Papa, se ele não estiver contra o preceito divino. Se um dia ele estiver, você não obedeça. Não é assim. Nós obedecemos ao Papa sempre. Sempre. Por quê? Porque ele é sempre infalível. E assim é simples. De tal forma que não existe essa lógica. Eu é que vou dizer quando que eu tenho que obedecer ao Papa e quando que ele está saindo do preceito divino. Não. Eu já parto do princípio que se ele é um verdadeiro Papa, ele tem a verdade. Agora, se é evidente que ele prega erros, então também é evidente que ele não é Papa e nunca foi Papa. Então aí é claro que eu não vou obedecer, porque eu cheguei à conclusão que não é Papa, é diferente. Eu não estou desobedecendo a um Papa. Não, eu estou chegando à conclusão que esse é um impostor e é evidente que eu não vou obedecer ao impostor. Então, nessa lógica que as pessoas deveriam pensar e não fazer julgamento, falar: você é um cismático, você é um herege. Não, calma, mas o que a igreja ensina? Entenda primeiro. Depois que você entender o que a igreja ensina, aí você vai conseguir perceber outras coisas depois. Então aqui diz o padre Paulo Ricardo: Lutero achava que o corpo de Cristo era invisível nos justos que tinham a fé. De fato, essa lógica de Lutero nós não devemos seguir. Por isso que nós procuramos manter a hierarquia e manter o propósito da eleição de um Papa. Calvino achava que o corpo da igreja estava nos predestinados. E nós não dizemos isso. Nós sabemos que a igreja tem vínculos invisíveis, fé, esperança, caridade, mas também vínculos visíveis de sacramentos de governo. Isso daqui está claro, está perfeito, mas é preciso saber onde está o governo verdadeiro da igreja e onde estão os sacramentos
em união com esse governo verdadeiro da igreja. Então é por isso que nós convidamos as pessoas a tomarem cuidado com esses raciocínios, porque se nós partimos do princípio que o Vaticano vai ser sempre católico, independente da fé que seja ensinada no Vaticano, então é claro que nós devemos aderir a Francisco e simplesmente ficar tranquilos. Mas se nós entendemos que não foi aos prédios do Vaticano que Cristo prometeu a infalibilidade, mas foi a Pedro e aos seus sucessores, então nós devemos entender também que para ser sucessor de Pedro é preciso primeiro estar em união com Cristo, como São Pedro esteve em união com Cristo. Porque antes de São Pedro confessar a fé, Cristo não disse para ele, olha, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas depois que São Pedro disse, tu és o Cristo, foi que Cristo disse, então tu és Pedro. E sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja. Então, nesse sentido, nós chegamos à conclusão de que hoje em dia nós estamos impregnados de seitas protestantes. Infelizmente, o padre Paulo Ricardo, pensando que faz parte da estrutura da Igreja Católica, ele colabora para a manutenção desse superorganismo protestante que está trabalhando atualmente para a implantação da nova ordem mundial. Então aí você vai vendo que a coisa não fica só na heresia ou na promoção da agenda LGBT e coisas semelhantes, mas vai também até a nossa própria integridade física e até o risco da nossa própria saúde. Então, hoje nós pedimos a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, para que nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, como costuma se dizer, seja também o mês do magistério da igreja. Ou seja um mês em que as pessoas procurem entender o verdadeiro magistério, procurem amar o ensinamento dos papas, procurem ter toda a devoção ao papado, para que elas possam aderir ao verdadeiro catolicismo. E na medida que elas fizerem isso, elas vão deixar de adorar esse cadáver, que é essa igreja morta, que já nasceu morta, do Vaticano II, e, deixando essa idolatria, vão adorar o verdadeiro corpo de Cristo, que é celebrado pelos verdadeiros sacramentos, e assim estarem em união com o verdadeiro Papa, que a Igreja Católica vai fazer quando os bispos tiverem consenso para retomarem a unidade da fé com este verdadeiro sucessor de Pedro, que vai, de maneira infalível, como todos os outros papas da história, nos guiar na verdade e no caminho da adoração do verdadeiro Filho de Deus. E que ele seja bendito para sempre.